Esta lâmina que nós vamos ver agora é a lâmina número 10. É uma lâmina de mesentério. O que é o mesentério? O mesentério ele é uma estrutura muito delgada, uma espécie de uma membrana que sustenta as nossas alças intestinais, que mantém os nossos intestinos no lugar, porque ela une as alças intestinais à parede abdominal. E como esse tecido é bastante rico em fibras elásticas, ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, mas com uma boa quantidade de fibras elásticas, ele permite a movimentação das alças intestinais conforme a necessidade. Por ser uma membrana bastante fininha, e aqui ainda a gente tem um mesentério de rato, né? A gente tem uma preparação diferente daquela que a gente costuma ver nas outras lâminas. Normalmente a gente tem tecido desidratado, emblocado em parafina e cortado. Aqui a gente simplesmente tem uma distensão do mesentério. É como se pegasse essa membrana, esticasse ela bastante, fixasse para depois corar. E a gente vai enxergar então todas essas estruturas justamente por ela já ter uma espessura, né, bastante delgada. Uma outra característica para a gente entender aqui é também a coloração. Nós não temos aqui nessa lâmina uma coloração de rotina de HE. A gente fez uma coloração com fucsina resorcina, porque nós queremos, neste momento, nesta preparação, destacar dois componentes do tecido conjuntivo principalmente. As fibras elásticas, que vão aparecer bem coradas, e um dos tipos de células do tecido conjuntivo, que são os mastócitos, que também vão aparecer bastante corados com essa preparação. Então, nesse primeiro aumento, a gente já consegue ver um emaranhado de fibras que parecem fiozinhos de cabelo e pontinhos mais escuros, que é justamente o que essa coloração destaca pra gente. Aí, se a gente for ampliando, ó, mais nítido ainda fica para nós essas fibras bem delgadas e essas células enormes, porque os mastócitos são bastante grandes e mais corados com a técnica. Vamos ampliar um pouquinho mais, ó. E aqui, então, a gente consegue perceber fibras elásticas, com essa coloração mais intensa, são fibras bastante longas, fininhas, que de vez em quando se ramificam, ó, por exemplo, aqui vem uma e bifurcou, tá? Mas olha que, como a ramificação dela não é uma ramificação de formato teia, tão emaranhado, né? A gente tem essas ramificações mais alongadas e mais distantes, e estas células enormes aqui, então, que são os mastócitos. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais, para não perder muito a resolução, não fica tão bom. Então, vamos deixar mais ou menos por aqui, ó. Correndo aqui fibra elástica. Aqui também, ó, essa é uma fibra que veio, bifurcou. Tá? E essa célula, então, aqui, o mastócito. No mastócito, a gente dificilmente vai enxergar o núcleo da célula, porque o que acontece aqui? O mastócito são aquelas células bastante grandes do tecido conjuntivo com muitos grânulos citoplasmáticos. São aqueles grânulos que têm mediadores de processos inflamatórios, e esses grânulos vão se corar intensamente com essa técnica de preparação. Então, a gente não enxerga o núcleo, porque o citoplasma está repleto desses grânulos bem corados. E uma outra coisa que a gente consegue ver aqui, meio que bem discreta, né, são essas fibras que correm lá no fundo, ó, mais grossas, mas pálidas, né, com uma coloração menos intensa. Olha aqui, ó, essa aqui. Aqui dá para ver bem. Deixa eu pegar bem essa parte, ampliar aqui um pouquinho para vocês, porque a coloração não é para esse tipo de fibra. Essas fibras aqui são as fibras colágenas. Se a gente quisesse fazer coloração com eosina e hematoxilina, aquela que normalmente a gente faz, mais especificamente aqui a eosina, a gente já ia ver essa fibra intensamente corada. Com fucsina resorcina, ela fica numa coloração mais pálida. A gente destaca bem a fibra elástica, mas a fibra colágena fica esse fantasminha mais pálido lá no fundo da nossa lâmina. Mas a gente consegue então perceber, olha a diferença de espessura, né? Fibra elástica são fibras bem delgadas e as fibras colágenas, então, são fibras mais espessas que aparecem lá no fundo. Vou aproveitar essa imagem aqui também para mostrar para vocês, ó,
alguns destaques que a gente vê outras fantasminhas lá no fundo que são células, não sei quais. Porque esta coloração também não destaca os outros tipos de célula do tecido. Esta coloração me destacam super bem os mastócitos. As outras a gente não sabe identificar. Tá? Aqui de novo, vamos ampliar, ó. Esse aqui a gente até consegue ver mais ou menos um fantasma de núcleo no meio da célula, né? Mas ela toda bem granulada, então, mostrando que essa célula, então, tem vários desses grânulos citoplasmáticos. Então, nessa lâmina 10, nós vamos destacar isso. A presença de um tipo de célula do tecido conjuntivo propriamente dito, que são os mastócitos. A presença de um tipo de fibra mais delgada, que são as fibras elásticas, e de um outro tipo de fibra que aparece lá no fundinho, mais pálida, mas que a gente também consegue diferenciá-la, que são, então, as fibras colágenas.